Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem, tá? Eu estou aqui, hoje é nossa primeira aula desse nova metodologia, tá? Dessa nova ferramenta. Nunca dei aula por vídeo, tá, gente? Então, assim, e acho que também vocês nunca tiveram. Eu tenho certeza que é uma experiência nova para todos nós, tá? Não é a mesma ferramenta que eu estou utilizando, que nós professores estamos utilizando lá na Unig. É uma outra ferramenta que eu achei mais fácil para vocês, tá? Então, assim, é a primeira aula, não sei, eu posso errar, pode apagar, não sei como vai ser o decorrer dessa aula, tá, gente? Eu espero que vocês entendam a situação e compreendam, e já peço desculpas já com antecedência caso ocorra alguma coisa. Tá? Gostaria de falar também para vocês a respeito de um questionamento que fizeram no grupo sobre a apostila. Então, não tem necessidade nenhuma, primeiro, de vocês se preocuparem com a apostila, porque a aula vai ser todinha dada por esse sistema. Eu acho que vai ficar muito fácil para vocês. Segundo, não tem, a aula vai estar gravada, tá? A apostila em preto e branco, a aula é toda colorida. Então, assim, vocês terão até um aprendizado nessa primeira parte, nesse primeiro módulo do curso, de melhor, tá? Então, quanto a isso, não se preocupem. O que eu estou fazendo é para não deixar vocês, ninguém sem ficar parado, né? Nós mal iniciamos o curso e tivemos que parar por causa da pandemia. Mas, com certeza, vocês não perderão nada, tá? Se depender de mim, vocês não perderão nada, tá bom? Tenho a maior boa vontade de poder ajudar e dar continuidade ao nosso curso. Nós só não podemos parar. E nós temos que reinventar. Se dessa maneira não der certo, procurarei, com certeza, de uma outra maneira, passar aula para vocês. Tá? Então, já peço e agradeço a compreensão de todos vocês para isso. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar, né, dando continuidade à nossa aula de anatomia dental, a parte 1, nós vamos continuar, tá? Em relação aos exercícios que foram passados para vocês, foi muito bom, vocês fizeram tudo muito direitinho, então de parabéns, tá? Então, é isso que é importante, a gente ter esse feedback, essa troca. Então, eu passando para vocês e vocês também dando uma resposta positiva em relação ao aprendizado de vocês, tá bom? Então, a gente agindo assim, nós vamos conseguir romper e sair lá na frente, tá bom, gente? Essa primeira parte que eu vou fazer aqui, eu vou estar repassando a aula passada, tá? Só vou passar, não vou entrar em detalhes, tá bom, gente? Mas eu vou deixar aqui um pouquinho só para vocês lembrarem da aula. O mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores, né? O início de formação dos dentes, né, já inicia na 6ª semana de vida intrauterina. Aqui o nosso dente, né, o esquema do nosso dente, onde ele mostra nessa parte azul o esmalte e a parte amarela a dentina, aquela parte branca lá em cima é o esmalte, né, que cobre todo o dente, certo? Essa parte tem mais ou menos o contorno do dente, é a polpa. A polpa era dividida em polpa coronária e polpa radicular. Polpa coronária, aquela que fica
A polpa que fica na coroa. E polpa radicular, aquela polpa que está localizada na raiz dos dentes, tá? Tudo rosinho em volta, o osso alveolar, tá? Esses que tem essas pintinhas embaixo é o osso alveolar. Em volta do dente, né, como se estivesse circundando todo o dente, porque esse nosso dente ele está partido ao meio, cortado de cima até embaixo, certo? Nós estamos vendo a gengiva, tá? Então, aquela gengivinha ali mais vermelha e logo debaixo uma outra gengiva que está logo abaixo da outra, gengiva mais vermelha, uma gengiva clara, mais clara. Igual nós temos o esmalte contornando toda a coroa do dente, nós temos o cemento que contorna toda a raiz do dente, certo? Então, é como se fosse a capa, a pele da raiz é o cemento, e a pele, a capa do dente, né, é o esmalte na coroa, certo? Lá no finalzinho da raiz, nós temos nervo, artéria e veia entrando por um buraquinho pequenininho. Esse buraquinho pequenininho chama forame apical, certo? Essa parte final toda da raiz, né? A parte final mesmo da raiz, chama-se ápice. E essa região ali embaixo é a região apical do dente, porque ela fica no ápice, certo? Saindo do dente e fazendo uma ligação entre o dente e o osso, nós temos as fibras do ligamento periodontal, que elas têm a função de ligar, fixar o dente no osso, certo? Então, dei uma recapitulada rápida, né, para vocês. Vocês acertaram, fizeram tudo direitinho no trabalho. Vocês estão acompanhando muito legal. Tá bacana mesmo, tá bom? Aqui eu falei de todas as estruturas já para vocês, né? E falei sobre a função dos dentes. A função dos dentes, a função ela é dividida por grupos de dentes. Então, tem os incisivos, os caninos, os premolares e os molares, né? A função dos dentes incisivos é de apreender, ou seja, segurar o alimento e também cortar. Os caninos, eles vão rasgar ou perfurar os alimentos. Os premolares, eles quebram ou amassam os alimentos. E os molares, eles já moem ou trituram os alimentos, né? Já comentei com vocês da necessidade de vocês entenderem, né, e saberem a função de cada grupo de dentes, ok? Esse daí é o exercício que eu passei para vocês, né? Vocês fizeram tudo direitinho, beleza? Aqui, só para poder lembrar, os incisivos apreendem e cortam, os caninos rasgam ou perfuram os alimentos, os premolares quebram ou amassam os alimentos e os molares moem ou trituram os alimentos. Beleza? Quando vamos para outra etapa, né? Que eu dei para vocês na aula passada e pedi para que vocês guardassem bem essa nomenclatura, né? O que é nomenclatura? É o nome dos dentes, tá? Então, pedi para vocês guardarem a sequência. A sequência é incisivo central, incisivo lateral e canino. Depois o canino, primeiro premolar, segundo premolar. Depois, os molares, primeiro molar, segundo molar e o terceiro molar, que é o último dente.
a sequência é essa com seus respectivos números, tá bom? Então, o número 1 é o dente incisivo central. O segundo dente é o incisivo lateral. O dente número 3 é o canino. O 4 e o 5 são os premolares, sendo que o 4 é o primeiro premolar e o 5 o segundo premolar. Agora, os números 6, 7 e 8 já são os molares. Nós temos o 6, é o primeiro molar. O 7 é o segundo molar. E o dente número 8, ou seja, o oitavo dente na boca, é o terceiro molar ou o dente ciso. Tá? E isso nós temos tanto para a arcada superior quanto para a arcada inferior. Então, essa sequência vocês precisam saber direitinho, ok? Acompanhem aí a sequência da direita, da nossa direita aqui, para a esquerda. Então, nós vamos incisivo central, incisivo lateral, canino, esse dente grande, comprido. Olha o dente na arcada superior e olhem ele ali embaixo, na arcada inferior. Olha como é que é um dente grande, né? Depois nós temos dois dentes muito parecidos, que são os pré-molares. Então, primeiro premolar e segundo premolar. Depois nós temos o grupo de dentes maiores, que são os últimos dentes, os 3 últimos dentes, que são o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. Voltando a dizer, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, tanto no lado direito da boca quanto no lado esquerdo da boca. Tá? Então, olhem bem aí a boca aberta. Vamos lá na sequência. Vamos pegar os dentes da arcada superior. Primeiro, depois nós vamos passar para a arcada inferior. Lembrando que vocês estão olhando a boca de frente. É como se vocês estivessem olhando um paciente sentado na cadeira do dentista. Então, esta pessoa está na sua frente. Então, o lado direito dela é o lado de cá. E o lado esquerdo é o lado de cá. Por quê? Porque esta pessoa está de frente para você. Ok? Então, vamos na arcada superior. Incisivo central, incisivo lateral e canino. Isso no lado direito, vamos acompanhando. Incisivo central, incisivo lateral e canino. Depois do canino, nós temos o primeiro premolar e o segundo premolar. Depois, nós conseguimos ver no lado direito apenas o primeiro molar, certo? Do lado esquerdo, do lado esquerdo do paciente, agora esse lado de cá, nós temos a mesma coisa, incisivo central, lateral e canino. Aí a gente vê ali o primeiro premolar, um pedacinho do segundo premolar e um pedacinho do primeiro molar, certo? Inferior, a mesma coisa. Vamos começar pelo lado direito? Então, vamos, inferior direito, lado de cá do paciente, né? É o lado direito do paciente. Então, vamos lá. Nós estamos vendo o incisivo central, o lateral e o canino. Olha como os incisivos são parecidos, né? O incisivo central com o lateral. O paciente está aí com a boca aberta e a gente está vendo que é bem parecido. O incisivo central com o lateral. Como que eu vou diferenciar? Imagina uma linha traçada ao meio nessa boca, tá? Então, essa linha ao meio vai dividir a boca do paciente em lado direito e o lado esquerdo do paciente, certo? Superior e inferior já fica
mais fácil a partir do momento que a gente consegue imaginar essa linha passando ao meio da boca do paciente. Então, inferior agora, incisivo central, incisivo lateral e canino. Aí nós vemos o primeiro premolar, o segundo premolar, o primeiro molar e um pedacinho do segundo molar direito. Agora, do lado esquerdo, inferior esquerdo, olha, incisivo central, lateral e canino. Depois, o primeiro pré, o segundo pré. Depois, o primeiro molar e um pedacinho lá atrás do segundo molar, certo? Agora, a gente está vendo o paciente de lado. Olha o canino, como é um dente grande, proeminente. Né? Olha esse canino superior. Então, os dentes anteriores vão até o canino. Então, vocês estão vendo o lado direito do paciente, na arcada superior, vocês estão vendo o incisivo central, lateral e depois o canino, que são os dentes anteriores. E os dentes posteriores são os dentes que vêm logo depois do canino. Estamos vendo aí os dois premolares, logo depois do canino. Olha lá, o primeiro premolar e o segundo premolar. Eles têm uma semelhança, né, por esse lado, a gente vendo os dentes, né? Depois vem os molares, que são aqueles dentes maiores mais atrás. Então, primeiro molar superior nós estamos vendo. Vamos localizar o primeiro molar inferior? Olha ali. Todo mundo percebe como ele é grande? E no inferior a gente consegue visualizar também um pedacinho do segundo molar inferior. Então, vamos de trás para frente agora, tá? Então, segundo molar inferior, só um pedacinho. Primeiro molar inferior, nós estamos visualizando ele todo. Antes do primeiro molar, vem o segundo premolar. Depois vem o primeiro premolar. Olha o canino aí de novo. Olha como é que é fácil identificar o canino inferior também. Né? Então, tem o canino. E no lado do canino tem o incisivo lateral. E ali na linha média, né, na frente, o incisivo central inferior. Ok, gente? A mesma coisa do lado oposto. Então, agora nós estamos tendo uma visão do lado esquerdo do paciente. Olha só, vamos pegar a sequência. Incisivo central, lateral e canino. Olha o tamanhozão do canino aí. Depois, primeiro pré e segundo pré, certo? E conseguimos visualizar o primeiro molar superior. Agora, inferior, onde que eu vou começar? Qual que é o incisivo central inferior? Pega o canino aí. Vocês estão vendo que o canino é um dente grande. Então, conta canino, incisivo lateral, incisivo central. Então, está ali o primeiro dentinho. Então, incisivo central, vamos lá. Agora, incisivo central, incisivo lateral e canino, certo? Depois, primeiro pré, segundo pré. E o primeiro molar é esse que tem uma bolinha escura. Isso daí é uma restauração de amálgama, tá? Então, esse dente foi restaurado com amálgama, tá? Ele teve uma cárie e o dentista restaurou usando um amálgama, ok? Essa visão também já havia mostrado para vocês. Então, vamos pegar o lado direito do paciente, é o lado de cá. Então, vamos lá. Incisivo central, incisivo lateral e canino. Então, olhem bem, observem bem como são os dentes, a gente tendo essa visão da arcada superior. Então, é como se eu estivesse examinando o paciente e esse paciente estivesse com a boca bem aberta, né? Então, vamos lá, olhem bem a anatomia do dente, dos dentes, no caso, né? Isso que vocês estão vendo coladinho nesses incisivos centrais, isso tem uma contenção, ou seja, o paciente usou o aparelho
já removeu o aparelho, mas teve que fazer uma contenção ali, ou seja, teve que ajudar a fixar, a manter esses dentes na posição correta. Aí o dentista faz esse tipo de contenção, tá bom? Então, vamos lá. Do lado direito, incisivo central, lateral e canino. Depois, olhem também como os premolares são bem parecidos. Primeiro premolar e segundo premolar. Depois, primeiro molar e segundo molar. Este paciente, a gente vê que ele não tem o terceiro molar, mas o terceiro molar erupciona atrás do segundo molar. Vamos agora para o lado esquerdo do meu paciente. Incisivo central, lateral e canino. Depois, primeiro pré, segundo pré. Primeiro molar e segundo molar, certo? Então, vocês estão vendo também que este paciente tem 2 restaurações de amálgama nos molares, certo? No primeiro molar superior direito, do lado direito do paciente, e no primeiro molar superior esquerdo, tá? Tem uma restauração de amálgama também. Isso que nós vemos, né, o céu da boca, lembra que eu falei para vocês que a gente não fala mais céu da boca, a gente fala palato, bom? E não é palato, é palato, não tem acento, então a gente fala palato, tá? Olha aqui a anatomia do incisivo central superior, como parece com o lateral, tá? Olha só como eles se parecem. Aqui já são os premolares superiores e inferiores, e aqui os molares superiores e inferiores, certo? Nessa imagem, o que a gente está vendo, né? Que está chamando a atenção aqui do que está escrito, é que os dentes, eles possuem raízes, tá? Se não tivesse raiz, o dente não seria fixado na boca, tá? Então, os dentes têm raiz. Todos os dentes têm que ter raiz para poder fixar. Dente de leite tem raiz? Sim, tem que ter. Dente de leite também tem raiz. Ele só não tem quando ele sai. Quando a criança troca, aquele dentinho sai sem raiz, por quê? Aí ele já ficou bombo, por isso que a gente tira o dente. Por quê? O dente permanente vai erupcionar. Entenderam? Tá? Mais tarde nós vamos ver, entender melhor essa troca. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que aqui nós estamos vendo os dentes superiores e os dentes inferiores. O que chama atenção? Tá? A gente que chama atenção que no inferior é fácil. Olha lá, os incisivos centrais, laterais, caninos, primeiro premolar e segundo premolar, todos têm uma raiz, tá? Uma raiz. Quando chega nos molares, que são os dentes maiores, eles já têm 2 raízes cada. Não acontece a mesma coisa na arcada superior. O que a gente vê? Que os incisivos centrais, laterais, caninos e primeiro pré e segundo pré têm uma raiz, né? Mas, porém, o primeiro premolar superior, ele já tem 2 raízes, certo? Então, o primeiro premolar superior tem 2 raízes. E os molares têm 3 raízes cada, ok? Então, gente, isso que foi dado na aula anterior para vocês, tá? Hoje eu vou passar para vocês, tá? Sobre as partes anatômicas dos dentes. O que são as partes anatômicas dos dentes? São aquelas partes que os dentes têm que chamam a atenção, que caracterizam os dentes,
tá? Então, nós vamos aprender o que vem a ser sulco principal e sulco secundário. Vamos aprender o que são cúspides, o que é fossa, o que é ponte de esmalte e o que é símbolo. Vocês acharam muita coisa? São 6 nomes, mas eu vou ensinar um macete para vocês, tá? Tudo que a gente for colocar de nome novo que vocês não conhecem, que vocês têm que aprender, tudo, a maioria é fácil, gente. Vocês não precisam de preocupar com os nomes, tá? Porque vocês vão entender, vocês são inteligentes e vocês vão raciocinar. É muito fácil. Por quê? O que dá nome ali naquele acidente anatômico do dente é fácil demais. Olha só, sulco. O que vocês entendem por sulco? Sulcado, rachado, né? Então, não é uma coisa lisa. Ela tem algum pedaço que tem uma certa profundidade, tá? Outra coisa, quando eu falo sulco principal e sulco secundário. Principal, é claro que é o maior, se ele é o principal. Igual um rio principal. O rio principal é aquele rio maior, que vai recebendo os outros afluentes, certo? Então, o sulco principal, ele é o maior, mais profundo também. Quando eu falo fossa, o que é fossa? Ai, nossa, a gente usava muito isso antigamente. Os pais de vocês, se vocês perguntarem o que é fossa na época de vocês, os pais de vocês vão falar. Eu estava na fossa, eu estava triste. Por quê? Porque eu estou no buraco, eu estou arrasado. Né? Então, fossa é buraco. Tá? O que é ponte? Olha só, o que é ponte? Já que eu dei exemplo de rio, vamos imaginar uma ponte sobre o rio. A ponte, ela vai unir, né, vai ligar um lado do rio ao outro, certo? Agora, ficou faltando cúspide, símbolo. Cúspide, vocês vão ver o desenho, a cúspide tem uma forma mais ou menos de uma pirâmide, tá? Então, cúspide tem a base, igual uma pirâmide, no dente. Vocês vão ver, eu vou mostrar tudo isso para vocês. E símbolo? Símbolo é uma coisa pequena. Então, nós vamos ver tudo isso agora nos dentes, tá bom? Então, sulco principal e sulco secundário. Cúspide, fossa, ponte de esmalte e símbolo pequenininho. Então, vamos ver, super fácil. Então, eu já falei para vocês, sulco principal. O sulco principal, vocês olhem aí embaixo, tem 3 desenhos de dentes. Vocês, com certeza, vocês sabem identificar o sulco principal. Olhem bem, qual que é? Parece um rio grande. Olha no desenho do meio, essa seta que está à sua esquerda está mostrando exatamente o sulco principal, tá? E o sulco secundário é aquilo que eu falei, são os afluentes do rio principal, né? Então, eles saem do sulco principal. Então, são esses sulcos, tipo uns riozinhos menores que saem do sulco principal, certo? Entenderam? Conseguiram visualizar? Agora, cúspide. Lembram que eu falei que a cúspide do dente,
ela é uma saliência que tem uma base de pirâmide. É uma pirâmide de base quadrangular, tá? Então, vamos ver. Olha lá, cúspide é uma saliência ou uma ponta em forma de pirâmide de base quadrangular. Então, é aquela parte do dente mais alta, mais abaulada. Então, vocês vão ver que no lado direito desse dente no meio, dessa foto no meio, essa seta mais de cima está apontando exatamente para a cúspide. Esta setinha abaixo da que está apontando para a cúspide é o quê? O sulco secundário. E essa seta do lado esquerdo, ela está apontando para o sulco principal. Olhem agora nas outras figuras, tá? Na figura 1 e na figura 3, e procurem localizar o quê? O sulco principal. Olhem para a figura 1 e localizem o sulco principal. Localizem na figura 1 o sulco secundário. Localizam na figura 1 a cúspide. Tá fácil de você enxergar, porque nesse contorno ali, na beiradinha do sulco, dá para a gente ver aquela parte ondulada, abaulada. Então, ali é a cúspide. Vamos voltar e olhem bem a cúspide nesta imagem do meio, certo? E localizem nesta última figura o sulco principal, o sulco secundário e a cúspide. A gente pode perceber que no molar, tem molar que tem 4 cúspides. Vê se vocês localizam. Essa que eu mostrei para vocês, primeiro, é a maior, né? Tá mais fácil para vocês identificarem. Mas olha no lado, como tem uma cúspide ao lado. Olha no outro lado do dente. Então, a gente consegue perceber que tem várias cúspides no molar, certo? Nós vamos voltar e vamos ver mais detalhes aqui na frente, só para vocês entenderem. Olhem para essa imagem. Olha como está alto o lado esquerdo. Quer dizer, o lado esquerdo não, agora é no lado esquerdo. Olha, no lado esquerdo de vocês, não tem uma ponta alta? E no lado direito não tem uma ponta mais arredondada e mais baixo? Isso que está para cima são cúspides do dente. Entenderam agora o que é cúspide? Então, aqui a gente consegue visualizar nitidamente 2 cúspides. Uma cúspide mais baixa no lado direito e uma cúspide mais alta no lado esquerdo do dente, certo? Agora, prestem atenção, vê se vocês conseguem enxergar o sulco principal, atravessando aí, passando pelo meio dessas cúspides. Conseguiram, né? Porque a imagem está muito legal. E vocês conseguem visualizar o sulco secundário? São mais rasinhos, menores, né? Subindo aí para o lado da cúspide. Entenderam? Olha só, vocês já aprenderam 3 partes da anatomia do dente. Sulco principal, sulco secundário e cúspide. Vamos mais? Eu falei sobre ponte de esmalte. Falei da ponte que cruza uma margem do rio, a margem direita, com a margem esquerda. Vai unir, vai cruzar de um lado ao outro, do rio, certo? Agora, quando eu falo em
ponte de esmalte, o que eu estou falando? É uma elevação de quê? De esmalte. Se é ponte de esmalte, é uma elevação de esmalte, tá? Que vai unir duas cúspides. Olha como é que é fácil. Se é ponte, ela tem que ir de um lado a outro, né? Então, ponte de esmalte é uma elevação de esmalte que vai unir duas cúspides, certo? E símbolo? Símbolo, nessa segunda imagem, vocês estão vendo a setinha apontando para o símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é uma pequena elevação de esmalte encontrado nos dentes anteriores. Então, quais são os dentes anteriores? Incisivo lateral, incisivo central, incisivo lateral e canino. Eles podem ter cúspides, desculpa, gente, eles podem ter símbolo ou não. Então, se ele for totalmente lisinho aqui atrás, ele não tem símbolo. Agora, se ele tiver alguma elevação, uma pequena elevação aqui atrás, é um símbolo. Tá? Então, ponte de esmalte é uma elevação de esmalte que vai unir as duas cúspides. Tá? E símbolo é uma pequena elevação de esmalte encontradas na parte de trás dos dentes anteriores. Tudo bem? Então, olhem aqui. A ponte de esmalte vai unir, olhem as cúspides, tá? Então, é aquele esmalte que está unindo uma cúspide à outra. Olha como é que vocês vão perceber legal nessa figura do paciente com a boca aberta. Olha o primeiro molar. Do lado, vamos pegar do lado direito do paciente. Então, olhem só que vocês conseguem ver uma cúspide unindo a outra, né, de um lado do outro, através da ponte de esmalte. Olhem no lado esquerdo do paciente. Identifiquem uma ponte de esmalte no primeiro molar. Certo? Conseguiram ver? Tá? Eu consigo ver nitidamente também no segundo premolar superior esquerdo desse meu paciente. Uma ponte de esmalte também. Olhem lá. Uma ponte, claro que ela é bem menor, porque o dente é bem menor, então é uma ponte de esmalte menor. Certo? Lembram que eu falei do cíngulo, que é uma pequena elevação nos dentes anteriores? Se vocês olharem para o incisivo lateral superior esquerdo do paciente, tá? Vocês vão ver um cíngulo bem perto da gengiva. Olhem como deu até um brilho, um reflexo da luz ali no dente na hora que fotografou. Percebem? Isso daí é um símbolo, é uma pequena elevação de esmalte, tá? Localizada nos dentes anteriores. Tudo bem? E a fossa? Fossa é um buraco. Tá? Então, se eu ando numa calçada reta, lisa, tudo bem. Mas se de repente tem um buraco nessa calçada, eu posso cair, tropeçar, virar o meu pé naquele buraco ali da calçada, certo? Então, é aquela parte mais funda da calçada, aquela fossa, tá? Então, o que é a força? A força são todos esses pontos, tá? Que tem uma parte mais profunda ali no dente. Olhem a definição aqui. É uma superfície côncava. Isso daqui é convexo. Côncava
é a concha, a parte da concha que eu ponho o feijão é a parte côncava da concha. A parte de fora da concha, ela é a parte convexa, tá? Então, a parte convexa, ela faz assim. E a parte côncava é o contrário. Ela vai fazer isso daqui, tá? Então, a fossa é aquele buraquinho, aquele lugar mais profundo que tem ali no encontro dos sulcos, do sulco principal com o sulco secundário. Ou lá atrás, no cíngulo, nos dentes anteriores. Então, esses pontinhos, gente, sabe aqueles pontinhos que quando a gente come assim um chocolate, por exemplo, a gente come quando vai olhar no espelho, tem aqueles... O dente está todo sujo de chocolate. Aí a gente vai lá e escova os dentes, mas escova rápido, não escova direito. Quando vai olhar de novo no espelho, a gente ainda vê um restinho de chocolate agarrado no dente. Aonde que o chocolate agarrou no dente? Na fossa, que é aquele ponto mais profundo que a escova passou e não conseguiu limpar direitinho. Tá bom? A mesma coisa nos cíngulos, nos dentes anteriores. Por isso que a gente tem que escovar fazendo esse movimento, virando bem a escova, para poder remover, né, a placa bacteriana, resto de alimento que fica devido aos dentes. Tá bom? Vocês viram? Então, a gente explicando direitinho para vocês, vocês entendem, tá? E vocês vão associar o nome ao acidente anatômico ali daquele dente. Tá bom? Olha lá o símbolo, gente, como é fácil a gente ver. Então, tem a ponta do dente anterior, mas, olha lá, ó, vai descendo, vai descendo, vai descendo, a gente vê aquela parte perto da gengiva. Perceberam? Tem uma elevação ali. Agora, tem dente que é reto. Aí, quando ele é retinho, ele não tem o símbolo. Não são todos os dentes que têm símbolo, ok? Outra coisa importante para vocês já irem sabendo é em relação a ponto de contato. O nome também está falando ponto de contato, onde um ponto encosta em outro ponto. Ou seja, aonde um dente encosta no outro dente. Então, vocês vão ver, nessa primeira imagem, vocês estão vendo que tem alguma coisa circulando esse dente, certo? Que está preso ali, tá? Então, um dente não encosta no outro, não faz contato com o outro dente. Então, esse local que um dente encosta no outro chama ponto de contato, tá? Então, ponto de contato é o ponto aonde um dente encosta no outro dente. Ponto de contato. Viu, gente? Não tem nada demais. E ali nesse desenho está mostrando bem bacana para vocês entenderem o que é o ponto de contato. Olhem lá, tá? É o ponto exato onde um dente encosta ou faz contato com o dente vizinho, sempre com o dente vizinho, tá? Se um dente estiver afastado do outro e não encostar um dente no outro, tem ponto de contato? Não, não tem. Então, não existe ponto de contato. A gente fala assim. Agora, quando um dente encosta no outro, tá? Existe um ponto de contato entre um dente e outro. Aí você determina ali aonde é o ponto de contato.
certo? Então, são termos muito usados na odontologia e vocês precisam de saber esses pontos, tá? Por quê? Porque vocês vão começar a entender essas palavras novas, tá? E vai ser fácil, porque com o tempo vocês vão aprendendo isso, sem problema nenhum. Mas, muitas vezes, o dentista, na hora que ele estiver fazendo o exame do paciente, o paciente sentado lá na cadeira, para poder fazer o exame clínico, né? E depois o dentista fazer o orçamento para essa pessoa, quem que vai anotar? Vocês. Vocês que vão anotar no caderninho, na ficha, ou já direto no computador, sobre aquilo que o dentista já está falando para vocês, né? Então, na fossa do primeiro molar superior direito tem uma cárie para ser restaurada. No ponto de contato do dente tal com dente tal, tem uma cárie, ou tem uma fratura. Então, vocês precisam de saber diferenciar e entender legal para vocês anotarem tudo direitinho, tá? Isso não pode fazer confusão. Mas vocês vejam, não tem nada difícil, tá? É só vocês entenderem bem e vocês vão guardar isso facilzinho, tá bom? Que a meia, hoje a gente nem usa muito mais falar sobre a meia, tá? Mas o que é a meia? Vocês entenderam que é o que é o ponto de contato? Então, olhem para essa figura. Nessa figura, vocês vão ver o ponto de contato de um dente com o outro dente, tá? E, de acordo com do lado que a gente vê esse ponto de contato, a gente pega e fala a meia lingual. Se eu estiver olhando esse dente pelo lado da língua, se eu olho do lado da língua para o dente, eu vejo um ponto de contato, então eu vou falar que existe algum problema na ameia lingual, porque eu estou olhando da língua do paciente. Se eu falo ameia vestibular, é porque eu estou vendo esse ponto de contato pelo lado de fora, tá? Só isso. Mas vocês vão aprender outras coisas em relação à meia, só para vocês terem uma noção do que é a meia, tá? É em relação ao ponto de contato. Ok? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Já vou dar uma noção de que vai ser a nossa próxima aula, tá? Aí nós vamos abordar sobre as faces da coroa clínica. O que é quando a gente fala coroa clínica? O que é coroa clínica? É o dente que está na boca. Então, o dente, quando a gente abre a boca e vê os nossos dentes, a gente está vendo o quê? A coroa clínica do dente, ou melhor, dos dentes, tá? E aí, se eu olho para os dentes do meu paciente, com o paciente com a boca aberta, eu tenho uma visão. Lembram daquela imagem do palato? Mas se eu olho com o paciente com a boca fechada, e eu puxo aqui, eu tenho uma outra visão do dente. A boca fechada, né? Eu vou ter uma outra visão. Então, cada parte do dente recebe também um nome diferente. Por quê? Porque alguma cárie, alguma fratura, alguma mancha, alguma restauração, tá? Ela pode estar localizada em qualquer parte do dente. Então, eu preciso de também dar nome a essas várias partes do dente, só na coroa, tá? Não se preocupem, que também vai ser muito fácil para vocês entenderem. Só estou adiantando a próxima aula, tá? Que é
face mesial, face distal, face vestibular, face oclusal incisal, face palatina e face lingual. Ângela, é muita coisa. Nada, gente, não tem nada de muita coisa. Olha só, tudo tem justificativa para esses nomes. Olha como é que é fácil. Se eu falo mesial, eu estou me referindo ao meio. Não tem dificuldade nenhuma, certo? Se eu falo distal, é porque está distante. Concordo? Se eu falo palatina, de que vocês lembram da boca? Do palato, certo? Se eu falo lingual, o que vocês lembram que tem na boca? Língua. Olha só. Beleza. O que fica faltando? Vestibular, oclusal e incisal, certo? Então, vamos lá. Macete para o vestibular. Face vestibular. O que é a face vestibular? Vou fazer vocês entenderem facilzinho. Se eu virar para vocês estão fazendo vestibular, se eu virar para você e falar assim, você passou no vestibular, o que você vai fazer? Você vai sorrir. No que você sorri, você está mostrando os dentes. Então, e este lado dos dentes que você está vendo chama face vestibular. Ó, face vestibular, tá? Agora ficaram faltando duas só. Duas coisinhas só. Face oclusal. Face oclusal, gente, é muito fácil também. É porque vocês ainda não estão acostumados com os termos da odontologia, mas vocês estão aprendendo agora. Então, vamos lá. Oclusal. Eu vou virar para o meu paciente, vou dar um exemplo. Eu falo para o meu paciente assim, ele está sentado na cadeira e eu preciso que ele faça uma mordida, uma cera, para eu poder fazer um tipo de trabalho nele. Aí eu vou pegar a cera, tá? Vou colocar a cera na boca. Eu vou deixar a cera solta na boca? Não. Eu vou falar para o paciente o quê? Segura a cera. Aí ele vai segurar. O que ele vai fazer? Ele vai morder a cera. Ó. Aí eu vou falar, segura a cera. Aí, ó. Segurou. O que o paciente fez? Mordeu. O que mais? Ele ocluiu. O que é ocluir? É fechar a boca e morder. Fazer com que os dentes inferiores se toquem nos dentes superiores. Então, isso chama ocluir. Então, quando um dente toca, o dente inferior toca nos dentes superiores, a boca de abrir e fechar, eu estou ocluindo. Então, essas partes dos dentes que tocam uma nas outras são faces oclusais. São as faces onde eu estou ocluindo, aonde eu estou fechando, aonde eu estou mordendo. Olha o barulho, ó. Tá? Então, o que está batendo? Dente da frente? Não, só os dentes de trás. Então, os dentes posteriores, eles têm a face oclusal. E os dentes anteriores, que são essas pontinhas dos dentes, de canina, a canina, só aqui, ó. Passem o dedo, limpo, tá, gente? Aqui, ó. Na pontinha dos dentes, de canino a canino. Passaram? Então, vocês passaram o dedo na face incisal. Lá atrás,
como se vocês estivessem escovando os dentes. Ó, lá atrás, vocês estão passando o dedo na face oclusal dos dentes. Ó, só pincelada, porque isso daí é para a próxima aula, tá bom? Então, gente, vamos recordar rapidamente, tá? Ó, sobre as partes anatômicas dos dentes. Sulco, eu vou falando e vocês vão pensando, vão lembrando. Sulco principal, sulco secundário. Cúspide, fossa, ponte de esmalte e símbolo. Ó, beleza? Vamos lá. Então, olhem para a figura do meio. Essa seta que está sozinha, né, do nosso lado esquerdo, está apontando exatamente para o sulco principal. A que está apontando para o sulco secundário ele sai do sulco principal, é essa do lado direito, na parte de baixo. E aquela setinha azul de cima, ela está apontando para cúspide. Então, cúspide é aquela saliência, tá? De forma de pirâmide, com a base quadrangular. Então, é aquela parte mais alta do dente. Olha lá, as duas cúspides, tá? Uma cúspide no lado direito e uma cúspide no lado esquerdo, tá? São aquelas partes mais altas, mais elevadas, tudo bem? Nesta imagem também dá para vocês verem o sulco principal e o sulco secundário. Olha lá, o principal é o grande e os secundários são aqueles menores, certo? Ponte de esmalte é uma elevação de esmalte que vai unir as duas cúspides, uma cúspide de um lado com outra cúspide do outro, vai fazer isso daqui, ó. Tá? E o símbolo? O símbolo é uma pequena elevação de esmalte encontrado na parte de trás dos dentes anteriores. Quais são os dentes anteriores? Incisivo lateral, incisivo central, incisivo lateral e canino, tá? Que são os dentes anteriores, os dentes da frente, os dentes posteriores, os dentes de trás. Tá bom? Então, o que nós vamos precisar para a próxima aula? Que vocês saibam direitinho esses pontos de referência nos dentes, tá? Que são os pontos anatômicos dos dentes. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui para vocês poderem estudarem, tá? Sabendo tudo direitinho. Não vou passar nenhum trabalho, mas eu quero que vocês estudem bastante. Vão olhando a aula, né? Já recapitulei aqui para vocês, tá? Mas é claro que se a gente estivesse dando aula na sala, eu estaria passando mais conteúdo para vocês, tá bom? Mas esse princípio do curso tem que ser mais devagar para todo mundo entender, tá? E vocês verão que com o tempo tudo vai ficar. Daqui a pouco nós estaremos conversando de igual para igual, tá? Tá todo mundo entendendo o que eu vou estar falando e fica tudo mais fácil e a aula flui muito melhor, tá bom? Então, vou despedir já de vocês, tá bom? E podem aguardar, hoje mesmo já estarei gravando a outra aula para vocês. A Lu vai passando as aulas para vocês e qualquer dúvida que tenham, vocês venham a falar com a Lu, que a Lu entra em contato comigo.
Ok? Tá? Então tá, muito obrigada. Um beijo para vocês, tá? Tchau. Ó, agora eu vou desligar e eu não sei como que desliga. Eu tenho que ver aqui nas minhas anotações, tá? Aguenta aí. Ah, achei aonde que eu vou. Agora eu vou desligar, tá? Tchau. Tudo bem, gente? Vou desligar. Achei.